A história de Guilherme Leão, um juiz de origem humilde que conquistou o respeito de toda a comunidade, ganha um novo capítulo quando ele entra em uma joalheria no centro do Rio de Janeiro para comprar um anel de noivado. O que deveria ser um momento de celebração se transforma em um cenário de discriminação e injustiça. Mas até onde o racismo pode ir quando encontra alguém que conhece bem o significado de justiça? Guilherme Leão, um homem de origem humilde, havia conquistado muito. Filho de um pedreiro e uma cantineira, ele superou inúmeras barreiras para se tornar juiz, sempre guiado pelos valores de respeito, dignidade e justiça que seus pais lhe ensinaram. Agora, preparado para dar um dos passos mais importantes de sua vida, o pedido de casamento para sua amada Mariana, ele entra em uma joalheria do centro do Rio de Janeiro com um propósito claro: comprar o anel de noivado perfeito. Naquela manhã, Guilherme estava particularmente ansioso. Ele havia planejado tudo com muito cuidado. Naquela noite faria o pedido de casamento para Mariana e queria surpreendê-la com um anel de diamantes que simbolizasse o amor e o respeito que sentia por ela. Depois de pensar em todos os detalhes, escolheu a joalheria mais refinada da cidade. Mariana merece o melhor, lembrou enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro com um sorriso no rosto. Ao entrar na joalheria, o coração de Guilherme batia acelerado, não pelo valor material do que compraria, mas pelo que aquilo representava. Cada passo que ele dava em direção ao balcão era um reflexo de sua jornada, da infância à posição respeitada que ocupava, e agora ao amor que estava prestes a eternizar com Mariana. Contudo, o que deveria ser um momento de pura felicidade se transformaria em um pesadelo inesperado. Antes mesmo de chegar ao balcão, ele foi barrado pelos seguranças da loja, que o olharam com desconfiança. "Ei, o que você pensa que está fazendo aqui, hein?" disse um deles com um tom agressivo e preconceituoso. Guilherme parou, confuso. "Estou aqui para comprar um anel de noivado", respondeu calmamente, esperando que isso esclarecesse a situação. Mas a ocorrência da segurança só piorou. O outro, rindo, disse: "Vaza daqui, comédia. Aqui não é lugar para gente do seu tipo." Guilherme sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Era impossível não se lembrar de todas as dificuldades enfrentadas por ser um homem negro em uma sociedade marcada pelo racismo. Ele, que havia lutado tanto para superar barreiras, foi agora julgado pela cor de sua pele, como se todas as suas conquistas não significassem nada. Mas ele não se deixou abalar. Sabia quem era e o que representava. Com um gesto firme, tirou sua carteira e mostrou seus documentos. "Eu sou o Guilherme Leão, e sim tenho condições de comprar o que eu quiser nesta loja." A movimentação chamou a atenção da dona da loja, Ária, uma mulher de meia idade vestida de maneira elegante, que o olhou com um olhar de desdém. "Deixe ele entrar", disse ela à segurança, mas sem esconder o desprezo na voz. Guilherme caminhou até o balcão, mantendo a postura, mas sentindo o coração pesado. "Não vendemos bijuterias aqui, senhor. Talvez tenha se confundido de loja", afirmou Ária, sem se dar ao trabalho de esconder o preconceito. Guilherme respirou fundo, sabendo que o momento exigiria mais do que paciência. "Sei muito bem o que estou comprando, senhora. Estou disposto a pagar o preço de um anel de diamantes", respondeu ele com dignidade, mas sentindo o peso da injustiça que, mais uma vez, recaía sobre ele. A joalheria, apesar de toda a sua sofisticação e brilho, foi tomada por uma tensão crescente. Guilherme Leão, sempre firme, notava os olhares de desconfiança que a dona da loja, Ária, lançava sobre ele enquanto ela puxava com certa relutância uma bandeja de anéis de diamante. Seus olhos não desgrudavam de Guilherme, como se a simples presença dele ali fosse algo a ser questionado a cada segundo. Não era o valor dos diamantes que pesava no ar, mas sim a discriminação que se revelava em cada olhar e gesto. "Gostei desse aqui", disse Guilherme, apontando para um anel incrustado de diamantes que brilhava sob as luzes da loja. Ária o olhou com uma mistura de desconfiança e desprezo, como se ele não tivesse o direito de imaginar comprar algo assim. Com um sorriso imposto, ela respondeu: "Esse aqui é um dos mais caros. Acho que não consegue pagar por ele."
É uma peça exclusiva, ouro puro cravejado com diamante. Guilherme, mantendo a calma, afirmou: é esse mesmo que eu quero levar. Arya hesitou por um momento, como se estivesse pensando se valia a pena dar o próximo passo. Depois de um breve silêncio, murmurou: esse aí custa 30.000 Hellervollst. Cruzou os braços, esperando que Guilherme demonstrasse surpresa ou desistisse logo da ideia. Para sua surpresa, ele estava completamente tranquilo. O juiz já estava habituado a lidar com valores altos e isso definitivamente não o intimidava. Ele pediu e respondeu: está dentro do esperado. Vou levar. Foi aí que o desprezo no rosto de Arya deu lugar a uma incredulidade visível. Ela o encarou com um olhar ainda mais desconfiado. Como você está pensando em pagar por isso? Perguntou com um peso que ia além da simples curiosidade. Parecia que ela esperava uma explicação, como se tentasse explicar que alguém como ele não deveria ter esse tipo de dinheiro. Como conseguiu esse dinheiro? Questionou Arya. Guilherme, que já havia enfrentado situações difíceis no tribunal, sentiu o sangue esquentar. Não era só o preconceito, mas a humilhação descarada que o atingia. Mesmo com toda a sua carreira respeitada, ainda assim era tratado como se fosse inferior por causa de sua cor. Vou pagar à vista, respondeu ele, firme, mas mantendo a dignidade. E sugiro que a senhora pense bem antes de fazer mais suposições sobre a origem do meu dinheiro. Mas Arya, teimosa e presa em seu preconceito, insistiu. À vista da 30.000 Berrostilar. Não me leve a mal, mas isso não é muito comum para qualquer um. Vou verificar sua identidade com a polícia, só para garantir que esse dinheiro não foi roubado. Não quero problemas para mim. A insinuação era clara. Ela simplesmente não acreditava que Guilherme pudesse ter conseguido o dinheiro de forma honesta. Guilherme, já sem limite de paciência, sabia que era hora de agir. Ele, que sempre manteve a calma em sua vida, agora via sua dignidade sendo testada sem perder a compostura, dirigiu-se diretamente para a Arya e disse: tudo bem, se é assim que prefere, eu mesmo chamarei a polícia. Sua voz era calma, mas havia uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Ele pegou o celular, discou rapidamente e aguardou. Comandante, pode mandar uma viatura para a joalheria Áurea Joias. Estou lidando com uma situação de injúria racial e preconceito. Sim, na Rua da Lapa, número 324. Obrigado. Desligou o telefone e olhou novamente para a Arya, que agora estava com um olhar aflito para ele. Seus olhos se arregalaram, mas o orgulho ainda tentou segurá-la. Isso não é necessário. Foi só uma medida de segurança. O Senhor sabe como devemos ter precaução nos dias de hoje. Ela começou a perceber o erro que havia cometido. Poucos minutos depois, o som das sirenes cortou o silêncio da joalheria. Todos os olhares se voltaram para a chegada das viaturas. O comandante, um homem de corpo lento e de expressão séria, entrou na loja e foi direto até Guilherme. Excelência, o que aconteceu aqui? Disse com respeito. As pessoas ao redor começaram a cochichar, curiosas com o desenrolar da situação. Dr. Guilherme, com sua firmeza habitual, explicou tudo. Contou como foi tratado desde que entrou na loja até chegar à acusação velada de roubo. A dona aqui, disse ele, apontando para a Arya, que agora estava visivelmente nervosa. Sugeriu que eu pudesse ter roubado o dinheiro que eu iria comprar o anel, só porque não acreditava que alguém como eu, um homem negro, pudesse comprar um anel de diamantes. O comandante, com o rosto carregado de indignação, voltou-se para Arya. A senhora sabe com quem está lidando? Perguntou com a voz cheia de reprovação. Este homem é o juiz mais respeitado desta comarca, conhecido por sua conduta justa, e agora a senhora o está acusando de roubo, sem qualquer razão além do preconceito. O clima dentro da joalheria ficou ainda mais pesado quando o comandante terminou sua frase. Arya, que antes se sustentava com orgulho e preconceito, agora estava pálida, visivelmente nervosa. Ela olhou para o comandante, para os seguranças e, por fim, para Guilherme, tentando processar o tamanho do erro que havia ocorrido. A verdade estava escancarada. Ela havia tratado um juiz respeitado como se fosse um criminoso, baseando-se apenas em sua aparência. O pânico era visível em seus olhos. Eu não podia imaginar. Não foi minha intenção.
Eu juro, começou Arya gaguejando. Sua voz estava mais baixa, quase suplicante. Eu achei que, bom, ele não parecia o perfil dos nossos clientes. Tentou explicar o injustificável, mas a cada palavra a situação só piorava. Guilherme, calmo e com a postura de sempre, observava a tentativa desesperada dela de se redimir. Ele sabia muito bem que, naquele momento, tinha o poder de decidir o destino de Arya, mas não queria fazer isso movido por vingança ou raiva. Ele esperou pacientemente que ela terminasse suas desculpas esfarrapadas antes de responder. Senhora, não se trata do meu perfil como você disse. Trata-se de respeito. Você julgou a minha capacidade de estar aqui, de comprar um anel de diamante simplesmente pela cor da minha pele. Isso é inaceitável. O comandante, já impaciente com as desculpas de Arya, interrompeu. A senhora vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Racismo é crime. E o que aconteceu aqui foi uma clara demonstração de injúria racial. A autoridade em sua voz não deixava espaço para negociação. Delegacia? Repetiu Arya, ainda mais apavorada. Por favor, eu cometi um erro, mas foi um mal-entendido. Eu não posso ser presa. Tenho uma reputação, uma loja para cuidar, uma família para sustentar. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, enquanto ela suplicava por misericórdia. Eu não sabia que ele era juiz. Por favor, me perdoem. Guilherme olhou para a Arya com uma expressão de seriedade, mas sem qualquer traço de crueldade. Ele sempre lutou na justiça, mas também sabia o valor do arrependimento e da redenção. Arya, você não está sendo presa por quem eu sou. Você está sendo responsabilizada por suas ações. Racismo é crime e você precisa entender isso. Não se trata da minha posição como juiz. Se eu fosse qualquer outra pessoa, seu preconceito teria sido o mesmo. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Guilherme pensava no que fazer. Ele sabia que poderia simplesmente deixar que o processo seguisse seu curso e Arya seria levada à delegacia, mas algo dentro dele o impulsionou a lidar com a situação de outra maneira. Ele não queria apenas punir, queria que ela aprendesse com aquela experiência. Comandante, começou Guilherme voltando-se para o policial. Não precisa levá-la para a delegacia. Eu acredito que a senhora Arya entendeu o que fez, mas isso não significa que não haja consequências. O comandante assentiu, aguardando a decisão. Guilherme, Arya olhou para ele com esperança, percebendo que poderia escapar da prisão, mas ainda insegura sobre o que aconteceria. Arya, ele continuou voltando-se para a dona da loja. Eu não vou exigir que você seja presa, mas vou abrir um processo, e o mínimo que você vai fazer é pagar uma multa substancial que será destinada a instituições de caridade que cuidam de crianças abandonadas. E além disso, quero que você ofereça treinamentos a seus funcionários sobre diversidade e respeito. Isso precisa acabar. Não apenas com você, mas com toda a equipe que trabalha aqui. Arya respirou aliviada, mas o peso da responsabilidade não desapareceu. Ela sabia que, embora não fosse levada para a prisão, a lição que aprendera seria profunda e pública. Eu farei isso, senhor. Eu prometo. O senhor tem toda a razão. Fui preconceituosa, fui injusta e eu vou aprender com isso. Ela enxugou as lágrimas, ainda trêmula, mas agora com uma postura mais humilde. Ótimo, disse Guilherme com voz firme, mas agora mais leve. Espero que você realmente aprenda e que não trate mais ninguém da forma que me tratou hoje. Ele se virou para o comandante. Obrigado, comandante. Não vamos precisar de mais nada aqui. O processo será aberto e tudo será tratado na justiça. O comandante assentiu novamente e com um aceno de cabeça sinalizou aos outros policiais que a situação estava sob controle. As viaturas lhe saíram da frente da loja e o burburinho dos clientes foi retomado, embora o clima ainda estivesse carregado com o impacto do que havia acontecido. Antes de sair da loja, Arya, em um último gesto de arrependimento, pegou o anel de diamantes que Guilherme havia escolhido e, com as mãos trêmulas,
trêmulas. Estendeu-o para ele. Por favor, leve este anel. Eu insisto. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Guilherme hesitou por um momento, pensando nas ironias da vida. A mulher que o havia tratado com tanto desprezo agora oferecia o que ele viera buscar, mas com um espírito diferente. Ele aceitou o anel, mas não sem deixar uma última lição. Eu vou levar este anel, sim, mas saiba que o valor dele não é nada comparado ao respeito que todos nós merecemos. Isso você não pode comprar, mas pode aprender a oferecer. Com o anel em mãos e o coração ainda um pouco pesado pela tensão do dia, Guilherme deixou a joalheria. Ele havia feito justiça, mas o sabor amargo do preconceito ainda pesava em seu peito. No entanto, sabia que, naquela noite, teria algo muito mais importante para focar: o amor de sua vida, Mariana. A noite estava perfeita. O céu sem nuvens e o brilho suave das estrelas abençoavam o momento especial que se aproximava. Guilherme, com o anel no bolso, caminhou em direção ao restaurante onde encontraria Mariana. O peso dos acontecimentos do dia ainda estava presente em sua mente, mas agora, ao pensar nela, seu coração batia mais leve. Ele sabia que a vida, com todos os desafios e preconceitos, sempre tinha algo maior a oferecer, e para ele, esse algo maior era o amor que sentia por Mariana. Ao entrar no restaurante, Guilherme avistou Mariana sentada à mesa, elegantemente vestida com um sorriso tranquilo no rosto. Ela não sabia da surpresa que ele trazia, mas algo em seu olhar parecia antecipar que aquela noite seria diferente. Assim que o viu, seus olhos brilharam e um suspiro leve escapou de seus lábios, como se aquele momento fosse apenas o começo de algo muito maior. Eles conversaram por alguns minutos, como sempre fizeram, compartilhando histórias do dia, rindo de pequenas situações cotidianas. Mas Guilherme sabia que o momento estava se aproximando e sua ansiedade aumentava a cada segundo. Ele esperou o instante certo, aquele momento em que o mundo parecia parar e o silêncio entre as palavras se tornava perfeito para o que ele estava prestes a fazer. Finalmente, após um breve silêncio, Guilherme olhou profundamente nos olhos de Mariana. Ele sentiu que, naquele instante, não existia mais nada ao redor deles. Era apenas ela, o amor da sua vida, e a decisão que ele havia tomado de passar o resto de seus dias ao lado dela. Ele tirou uma caixinha de anel do bolso e colocou discretamente sobre a mesa. Mariana, ainda sem entender, olhou com um leve sorriso nos lábios. Mariana, começou ele, com a voz levemente trêmula de emoção. Desde o dia em que nos conhecemos, eu sabia que você era a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida. Você me faz ser um homem melhor, e tudo o que eu faço é pensar em como posso te fazer feliz. Hoje, depois de tanto tempo, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Ele respirou fundo, tirando o anel de dentro da caixa e ajoelhando-se diante dela. O restaurante, até então cheio de murmúrios e risos de outros clientes, ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para aquela cena mágica. Mariana levou as mãos à boca, o coração disparado, já com lágrimas enchendo seus olhos. Você aceita se casar comigo, Mariana? Perguntou Guilherme, com o anel brilhando em suas mãos e o olhar mais sincero e amoroso que ela já havia visto. Mariana, agora com lágrimas descendo pelo rosto, assentiu vigorosamente, incapaz de conter a felicidade que sentia. Sim, Guilherme, e 1000 vezes sim, exclamou ela, enquanto ele colocava o anel em seu dedo, selando aquele momento tão especial. O restaurante explodiu em aplausos e sussurros emocionados, mas para eles, naquele instante, nada mais importava. Guilherme levantou-se e a envolveu em um abraço caloroso, sentindo o alívio e a alegria se misturarem em seu coração. Enquanto terminavam a noite com um jantar à luz de velas, Guilherme refletia sobre o dia. Ele sabia que não havia apenas conquistado o amor de sua vida, mas também vencido mais uma batalha silenciosa contra o preconceito. A moral da história estava clara: todos merecem respeito, independentemente da aparência ou origem, e o amor, no final, é sempre a maior das vitórias. Naquela noite, o anel de diamantes que Mariana agora usava brilhava não apenas por seu valor material, mas por tudo o que ele simbolizava: uma promessa de amor, de igualdade e de um futuro construído sobre o respeito mútuo.